Olá, está começando o Jornal da Câmara. Para quem utiliza o transporte público na cidade, uma opção para economizar com a tarifa é adquirir gratuitamente o cartão Cidadão. A van itinerante Mob Cidadão fica estacionada a cada semana em um bairro diferente. E o atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 5h30 da tarde. Os interessados devem levar RG e CPF originais e realizar uma recarga mínima de 2 tarifas municipais, revertidas em créditos que poderão ser usados posteriormente. E agora vamos aos destaques desta edição. Telecentro da Câmara é utilizado em pesquisas acadêmicas e na busca de emprego. Chuvas de verão. Defesa Civil dá dicas de como agir em caso de alagamento. Câmara Municipal assina contrato com a empresa responsável pelas obras da nova sede. É o que você acompanha a partir de agora. Criado em 2011, o Telecentro da Câmara Municipal atende 40 munícipes por dia. 20 computadores ficam disponíveis para a população utilizar a internet, fazer textos, pesquisas e impressões. Cerca de 90% dos atendimentos é para elaboração e impressão de currículos. Ainda sem experiência no mercado de trabalho, Andressa Cristina de Souza aproveitou o Telecentro para fazer o seu primeiro currículo. Terminei o estudo ano passado, final do ano passado, e eu precisei da minha mãe em casa e tal. E como só eu, ela e meu irmão, aí eu falei, mãe, eu preciso correr atrás de emprego porque eu não posso ficar parada. Aí eu falei, eu vou lá na Câmara, para imprimir os meus currículos, ir atrás de emprego amanhã mesmo. Aí ela falou, então tá bom, filho, vê se consegue alguma coisa para mim. Aí eu vim aqui mesmo procurar, porque eu não posso ficar sem trabalhar, sendo que minha mãe precisa de mim em casa, Ela tem fratura no braço, Tem alguns acidentes que ela ocorreu e ela não pode trabalhar, ela e meu irmão. Aí só eu, poder correr atrás das coisas. O Telecentro atende toda a população. Para se beneficiar do serviço, é só se cadastrar sem burocracia, como explica o analista legislativo administrativo Leônidas César dos Santos, que cuida do serviço. A apresentação, o RG, documento de identificação, RG ou habilitação, que comprove quem é a pessoa, comprovante de endereço, e a gente faz o cadastro e direciona o munícipe para as máquinas. Professora da Rede Pública de Guarulhos, Rosilane Marques, utiliza o serviço de impressão. Cada pessoa pode imprimir até 5 páginas gratuitamente. Eu gosto muito de consultar meus e-mails, E imprimir boletos, que é muito importante, que eu preciso pagar as minhas contas, Então eu venho para imprimir boletos também. Mas assim, eu gosto aqui do ambiente, Ele o pessoal é bem atencioso, Temos pessoas para ajudar também na hora de imprimir boletos, quando tem dificuldade. E também, por exemplo, se você passar do tempo, eles deixam também depois você voltar de novo, Legal, eles dão bastante oportunidade, para você ficar à vontade aqui, Os usuários podem ficar conectados até 1 hora. Após esse prazo, é preciso pedir imediatamente nova impressão. Mas nem sempre foi assim, como explica a educadora ambiental Maria de Fátima Dias, que fez a dissertação de mestrado sobre o uso sustentável de garrafas PET no Telecentro e frequentou o lugar diariamente por 6 meses. Eu não tenho computador em casa, não tenho internet, então isso aqui é uma ferramenta que me auxiliou bastante, tanto na pesquisa quanto na bibliografia, que eu precisava dos autores, referências, você tem que colocar até a hora, quando você vai redigir, a hora que você acessou. E na redação também, eu redigia aqui e ia acertando, porque a gente não pode colocar um pendrive aqui para salvar, então eu salvava tudo nas nuvens, todos no meu e-mail, para depois imprimir, porque eram 5 folhas por dia. No começo era um desespero, que a gente só podia usar 1 hora, depois tinha que sair 1 hora para voltar novamente. Agora, graças a Deus, você pode ficar o tempo que você quiser para sua pesquisa e fechar o seu trabalho, Ajudou muito, sou muito grata. O Telecentro fica na entrada principal da Câmara e funciona das 9 da manhã às 4 da tarde. O local conta também com um computador acessível a deficientes visuais e impressora Braille.
Na manhã desta sexta-feira, dia 10, a Câmara Municipal de Guarulhos assinou o contrato com a construtora VPP para dar início às obras de reforma da nova sede do Legislativo, localizada no terreno da antiga fábrica Tapetes Lourdes. A expectativa é de que os trabalhos sejam realizados durante 9 meses. Depois de finalizado o processo de licitação, o presidente da casa, professor Jesus, assinou o contrato de reforma para a nova sede do Legislativo. Em discurso, o presidente disse considerar o momento histórico. Dizer para você que realmente não foi uma tarefa fácil, né? Uma tarefa muito árdua, até porque as pessoas muitas vezes não têm o conhecimento. E sabemos que quando se trata de uma questão de obra pública, tem que ter licitações, menor preço, as pessoas que vão conseguir entregar. Então isso gasta-se um tempo. Então, até como eu disse num desabafo, as pessoas muitas vezes nos criticam, mas não sabem do cerne do problema. Então, assim, eu estou muito feliz, espero que aí em 9, máximo 10 meses nós estejamos aí inaugurando essa obra, acredito que até um pouco antes. O valor total da obra de reforma das instalações já existentes e construção do novo plenário está orçado em 12 milhões de reais. Atualmente, o Legislativo gasta 3 milhões e 600 mil reais anuais em aluguel. Todas as pessoas têm o sonho de ter a sua casa própria. E nós teremos agora a Câmara Municipal, né, que será uma casa própria, que nós não pagaremos aluguel. E isso já gera uma economia muito grande para o nosso município. Então, veja só, nós alugamos muitas vezes quase 300 mil por mês. E nós sabemos aí que numa gestão, digamos, em 4 anos, nós vamos conseguir aí construir a nova Câmara e com certeza vai ser uma economia muito grande para o município e isso vai ajudar também aos guarulhenses. Atuante no mercado há 16 anos, a construtora VPP é responsável por diversas obras públicas no estado de São Paulo. De acordo com o diretor da VPP, Bacim Trabulsi, na próxima semana os técnicos já visitarão o terreno. A gente espera segunda-feira já começar a fazer a mobilização do canteiro, né, deixar a estrutura pronta para os engenheiros e para o pessoal de obra já conseguir fazer efetivamente o serviço. A gente espera começar o trabalho com sondagens e a parte do plenário, que é onde vai ser construída novo plenário, e depois, em segundo momento, começar a atacar os outros galpões que já estão cobertos e tudo, e já começar a fazer a parte interna. Diretor de Assuntos Administrativos, João Viseu, explica que essa reforma contempla os serviços básicos já existentes na Câmara, mas, em paralelo, também estão planejadas expansões e melhorias. Foi feito um projeto extremamente enxuto, então, nesse primeiro momento, a gente muda para um lugar onde a metragem quadrada ela é até menor, né, a área útil ela é até menor do que a nossa área útil atual. Só que nós vamos fazer adaptações no decorrer dos próximos 2, 3 anos para conseguir, vamos dizer, outras coisas que a gente nunca teve. Por exemplo, um estúdio para TV, um mini plenário para as menores sessões, escola legislativa, que é um desejo de vários vereadores, aumentar a parte de estacionamentos. Então são algumas coisinhas paralelas que a gente vai colocar agora no decorrer do tempo. O diretor ainda ressalta que foram tomadas medidas administrativas para evitar atrasos nas obras. A gente muda de uma vez só, a previsão é de 9 meses, é uma empresa com a capacidade extremamente boa. Nós estamos muito bem preparados, dinheiro empenhado, equipes já de prontidão para cada medição que eles fizerem, a gente já faz o pagamento imediato. Ou seja, fizeram um alicerce, eu pago. Subiram a parede do plenário, eu pago. Cobriu o plenário, eu pago. Então, assim, a cada medição, a cada etapa, a gente paga essa etapa realizada. Isso faz com que a empresa não tenha que ficar investindo muito, fazendo empréstimos para investir e agiliza toda a obra. De maneira nenhuma existe, por exemplo, um pagamento antecipado para que eles façam alguma coisa. Sempre ao contrário. Eles executam uma fase, a gente paga essa fase. A expectativa da presidência é inaugurar a nova sede ainda este ano. Somente nos primeiros 10 dias de janeiro, Guarulhos já passou por 2 tempestades. No dia 2, as chuvas vitimaram um munícipe que morreu afogado após cair em um córrego no bairro dos Pimentas. No dia 8, as chuvas foram intensas no centro de Guarulhos, principalmente ao longo da Avenida Tiradentes.
Confira as dicas da Defesa Civil sobre como agir diante de alagamentos e inundações no período de chuvas de verão. Só que em Guarulhos, do dia 2 de janeiro até o dia 9, a Defesa Civil atendeu a 70 ocorrências. E eu estou aqui com o coordenador da Defesa Civil, o senhor Valdir Pires. Senhor Valdir Pires, quais são os principais pontos de alagamento aqui da cidade de Guarulhos? O Cabuçu é um bairro, o Cabuçu e arredores é um bairro onde tem muitos deslizamentos de terra, de taludes. São Rafael também é assim. Já na comunidade da Hungria, nós temos muitos alagamentos. Na rua Maria Paula Mota, antiga Rua 100, lá próximo ao céu Presidente Dutra, também é uma área de alagamento, porque as comunidades elas são construídas, vamos dizer assim, próximos aos córregos e rios. Então, são nessas localidades que a gente tem muita enchente. E aqui no centro da cidade, onde as pessoas devem tomar mais atenção? Então, ontem, por exemplo, nós choveu aqui das 17, por volta de 17 horas, quando chegou a chuva, até as 19 horas, choveu mais de 60 milímetros na área centro. Então é muita chuva, num curto espaço de tempo e num curto espaço também de territorial. Então ontem, por exemplo, estava as áreas centrais, a Avenida Tiradentes, a Avenida Monteiro Lobato, aqui próximo à Defesa Civil, alagou, né? Então depende de onde chove, né? Aqui na área central são essas áreas baixas, né? Agora, o que as pessoas devem fazer, como que elas devem enfrentar essas situações de emergência no caso de alagamento, no caso elas estejam a pé? Então, no caso da pessoa estar a pé e ela entra numa rua e começa a encher, ela deve recuar, parar num local alto ou voltar. Né? Ela não deve nunca, né, ao telespectador que está nos ouvindo, não deve-se nunca enfrentar uma enchente. Primeiro porque você não sabe o que tem embaixo. Né? Você pode cair dentro de um bueiro, você pode tropeçar em alguma coisa, pode ter um fio elétrico ali, e aquele local pode estar com energia, né, e você pode morrer eletrocutado. Uma outra dica que a gente fala também para o telespectador é não parar próximo a árvores, porque as chuvas elas vêm com muito vento e essa árvore pode cair. O ano passado, infelizmente, nós tivemos uma vítima que ela parou por causa da chuva torrencial, né? Ela parou bem embaixo de uma árvore. A árvore caiu em cima do carro dela e ela acabou falecendo. Infelizmente, tivemos outras vítimas já que enfrentam as chuvas, as enchentes, então não podemos e não devemos nunca enfrentar as chuvas, as enchentes. E no caso, as pessoas que estão dirigindo, como que elas devem agir quando elas encontram ali um alagamento diante? O que elas devem fazer? Não enfrentam, recuam? Quando você está dentro do seu veículo e você vai e entra numa rua, que essa rua está totalmente parada e começa a encher a água, o limite é a roda do veículo. Quando a água chega na roda do veículo, você deve abandonar o seu veículo, tá? Por quê? Porque se ela está na roda do seu veículo, a altura da água, ela está mais ou menos na sua canela, próximo ali do seu joelho. Então é um limite que ainda dá para você se deslocar para um local seguro, tá? Então, mas eu vou abandonar meu carro? Abandone seu carro. Mas não deu nem para pegar minha bolsa. Tua bolsa não é nada, a tua vida é mais importante. Pesquisadores da Universidade UNG aqui de Guarulhos descobriram uma alternativa mais barata para o tratamento da esquistossomose, uma doença recorrente em lugares sem saneamento básico. Segundo a pesquisa, um remédio comumente usado para cólicas menstruais mostrou bons resultados na redução desses parasitas. Responsável pela descoberta, o Núcleo de Pesquisa em Doenças Negligenciadas da Universidade UNG é focado em estudar doenças que atingem populações vulneráveis e nem sempre despertam o interesse da indústria farmacêutica, como aquelas causadas por parasitas. Reitor da universidade, Eloy Lago é um dos pesquisadores do núcleo.
Quando a gente fala desse tipo de doença, é negligenciada porque a indústria não quer investir, porque talvez não traga o retorno financeiro que outras classes de medicamentos tragam, mas a pesquisa então se faz importante uma vez que a gente consegue trazer descobertas, né, muito bem fomentadas, muito bem padronizadas, que talvez grandes centros hoje do mundo, o primeiro mundo, países europeus e da América do Norte não fariam. O reitor Eloy Lago também ressalta que usar um remédio já existente no mercado para o tratamento dessas doenças reduz consideravelmente o custo financeiro. No caso da esquistossomose, foram testados diferentes anti-inflamatórios até se chegar ao ácido mefenâmico. Produzir um medicamento novo é muito caro, né? Tem um estudo que mostra que chega quase ao orçamento da cidade de Guarulhos, por exemplo, anual, para se produzir um novo medicamento. Logo, aproveitar medicamentos que já estejam no mercado, como esse para a cólica menstrual, os anti-inflamatórios, e verificar a sua eficácia para uma outra doença, é uma forma mais barata, tanto para a pesquisa e muito mais barata ainda para se colocar em prática esses medicamentos. A esquistossomose é uma doença frequente em lugares sem saneamento básico. Isso porque é transmitida pelo contato da água com caramujos infectados. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 240 milhões de pessoas têm a doença. O orientador da pesquisa, Josué Moraes, ressalta que a esquistossomose tem um caráter crônico e muitas vezes demora a ser diagnosticada. Como a maioria das doenças parasitárias, elas são esquecidas porque elas têm um caráter crônico, ou seja, o indivíduo demora para perceber a presença da doença. O caso da esquistossomose, a forma grave dela é a hepatoesplenomegalia. O que significa isso? O parasito ele faz oviposição, parte desses ovos vão para os tecidos, principalmente fígado e baço. Então o fígado ele é comprometido, ele é aumentado. Então o indivíduo tem aquilo que nós chamamos de barriga d'água. Essa é a forma grave da doença. Quando ele está nesse estágio de barriga d'água, ele fica incapacitado para o trabalho e ele tem uma hipertensão portal e pode levar o indivíduo à morte. Mas lembrando que o que mais caracteriza a esquistossomose é a sua fase crônica. O remédio para cólicas menstruais apresentou uma taxa de cura acima de 80% no caso da esquistossomose. E além da vantagem no preço, apresenta outros benefícios na comparação com o medicamento hoje utilizado. E qual que é a grande vantagem? Porque esse medicamento ele é muito bem tolerado, ele é frequentemente usado para tratamento de cólica menstrual e está disponível em qualquer drogaria. E cabe salientar que o Praziquantel, por exemplo, que é o único aprovado para uso, ele está disponível somente em áreas endêmicas. Se fizermos uma comparação, por exemplo, em relação a preço, a gente vai ver que o ácido mefenâmico ele é muito mais vantajoso que o Praziquantel. E também tem a questão do estágio que esse fármaco atinge. O Praziquantel, que é o disponível para o tratamento da esquistossomose, ele é eficaz somente em parasito adulto. O que significa isso? Se o indivíduo se infecta hoje, ele tem que esperar 40 dias para iniciar o tratamento. Com o ácido mefenâmico, nós percebemos que ele também atinge as formas jovens, ou seja, se uma infecção recente ela é capaz de ser tratada por esse fármaco, tanto uma infecção recente quanto crônica. Finalizada a pesquisa em laboratório com camundongos, o efeito antiparasitório do ácido mefenâmico será testado em populações infectadas. Aulas de português e matemática para quem vai prestar um concurso público ou concorrer a uma vaga de emprego. Os cursos preparatórios promovidos pela Secretaria Municipal do Trabalho têm duração de 3 meses e os encontros serão realizados de segunda a sexta-feira no período da manhã ou à noite. Para participar, é preciso ser maior de 16 anos, morar na cidade e já ter concluído o ensino médio. As inscrições devem ser feitas pessoalmente até o dia 31 de janeiro na Secretaria do Trabalho, que fica no bairro Macedo. Exposições, espetáculos circenses e apresentações musicais fazem parte das atividades oferecidas gratuitamente na cidade neste fim de semana. Veja os detalhes na agenda cultural. Sábado à tarde tem apresentação de circo na Praça de Convivência do Sesc Guarulhos. O espetáculo O Maior Artista da Terra tem como base o conflito familiar
e utiliza diversas técnicas de saltos acrobáticos, reviravoltas e palhaçadas. Serão 2 apresentações, às 5 e às 6 da tarde. Também no sábado, no auditório do Sesc, o músico Alex Correa apresenta o espetáculo O Improviso do Jazz. O concerto, em forma de bate-papo, aborda as influências da formação musical do artista, que começa nos clássicos e migra para o campo da improvisação jazzística. No domingo, também no auditório do Sesc, tem Choro Entre Amigos, com músicas de Pixinguinha e Benedito Lacerda. A flautista Celina Charlier e o cellista Fábio Pelegatti conduzem o recital, que entre uma canção e outra apresenta ao público um panorama histórico da música popular brasileira. Ainda no domingo, a Praça de Convivência do Sesc recebe a apresentação circense Cabaré das Palhaças, com o Teatro da Mafalda. O espetáculo, que começa às 4h30 da tarde, reúne diferentes estilos de palhaçaria feminina. O Sesc Guarulhos fica na Rua Guilherme Lino dos Santos, número 1200, no Jardim Flor do Campo. A programação completa para este fim de semana está disponível na internet. Até domingo, dia 12, o Adamastor Centro recebe a exposição Uma Mulher por Metro Quadrado. O trabalho celebra o universo feminino por meio da produção de 35 artistas de diferentes gerações. O espaço fica aberto para visitação diariamente, das 9 da manhã às 10 da noite. Para conferir a programação completa de atividades deste fim de semana, acesse a Agenda Cultural da Prefeitura. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Nós agradecemos a sua audiência e voltamos na próxima segunda-feira com uma edição inédita. Obrigada e até lá!